Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. E você acompanha aqui o Agricultura BR pelas parabólicas, acompanha também pela Claro TV em todo o país, pelo YouTube, pelo Facebook, acompanha no nosso portal, sba1.com, é onde tem notícia, informação, tem negócios, tem oportunidades. O que o produtor rural precisa saber está em sba1.com. Está nos acompanhando também aí pela Neo TV, no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento, você acompanha em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul, com a TV Imaculada Conceição, linkada aqui no Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito dos números apresentados hoje em sintonia, ali em paralelo. Conab e IBGE sempre fazem isso juntos. Nós temos a Conab, que apresentou os seus números em relação ao que acontece com a safra 2019-2020, mostrando uma safra recorde com elevação para os números. É o que eu vou mostrar agora para você. Você acompanha comigo o que acontece com a safra brasileira. De acordo com o Conab, primeiro da campanha 19-20, volume de 251.420.000 toneladas, uma alta de 9,3%. Esses são os dados que eu trago em relação à produção de grãos no Brasil, de acordo com a Conab. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por outro lado, traz uma outra metodologia, considera o ano civil, portanto, 2020. E aí traz uma safra ligeiramente menor, 247 milhões e alguma coisa. Vamos mostrar aqui, 247.400.000 toneladas, com alta de 2,5%, de acordo com os números apresentados hoje pelas duas instituições. A Agricultura BR agora fala para você sobre soja, trazendo de novo os números apresentados hoje pelas estatais brasileiras, Conab e IBGE. Falo a respeito de Conab, primeiramente, que trouxe uma safra aí acima de 120 milhões 880.000 toneladas, para ser preciso. É a estimativa da Conab, que mais uma vez não divulgou o quadro de oferta e demanda para a soja. Já tem aí, vai completar um ano. Veja só, 120.880.000 toneladas é a estimativa de produção de soja pela Conab, uma alta de 5,1%. O que nos chama bastante atenção aqui nesse quadro é que as exportações no primeiro semestre totalizaram 60.300.000 toneladas de soja exportadas. Os embarques tiveram essa totalização, o que mostra uma forte situação de embarques e demanda por soja para ser exportada aqui pelo país, e as estimativas ainda seguem muito boas. O Brasil vai continuar embarcando muita soja, levando praticamente o resto que tem aí para ganhar o resto do mundo. Já a IBGE, mais uma vez eu lembro, os dados metodológicos são diferentes e também o que se considera do ano. A Conab considera o ano safra e o IBGE considera o ano civil. Então, 2020, vamos ver o que o IBGE nos trouxe hoje. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima uma safra de 119.900.000 toneladas, com alta de 5,6%. Em relação à área colhida, um acréscimo de 2,9% para a área, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Se comparar o que foi divulgado em junho e agora em julho, 0,5% de alta em relação ao que se tem para a soja brasileira nas estimativas do IBGE. As duas instituições, tanto o Conab quanto o IBGE, fazem um comentário importante. O comentário importante tem a ver com o estado do Rio Grande do Sul, que foi duramente castigado pelo clima, teve perdas. Rio Grande do Sul, que é tradicionalmente o terceiro maior produtor de soja do país, acabou tendo fortes prejuízos, foi bastante prejudicado, uma safra que ficou praticamente 50% abaixo do seu potencial de produção. Falando de soja, agora há pouco eu falava a respeito dos dados, que mostram que o primeiro semestre, os 6 primeiros meses do ano, contou
com o embarque de soja na ordem de 60 milhões e 300 mil toneladas. O que isso tem acarretado? Primeiro, que é muito competitivo mesmo o produto brasileiro no mercado internacional por conta do dólar mais alto e o real desvalorizado. A busca pelo produto brasileiro é maior. Além disso, tem um índice de proteína melhor do que a soja norte-americana, por exemplo. Olha só, o que nós estamos trazendo agora são alguns fatos que vão mostrando, depois que as empresas privadas elevaram a sua estimativa de exportação, que o Brasil pode e vai encerrar o ano, o estoque de passagem, muito baixo, inclusive abaixo de 1 milhão de toneladas. E nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves o que isso acaba trazendo de impacto para o país. Realmente as exportações de soja estão assustadoras, no bom sentido, né? Um belo produto que a nossa sociedade faz, praticamente os mais competitivos do mundo. Muitos países da Ásia não vão fazer soja, delegam a sua fazenda ao Brasil e nesse semestre são exportações realmente encantadoras. E isso vai levar a essa situação de um estoque muito baixo de travessia. E isso é um bom problema, é um estímulo à melhoria da oferta. Então, aos produtores, vamos conquistar novas áreas dentro dos preceitos totais aí de sustentabilidade, trazer essas áreas para a produção, gerando emprego, gerando investimentos, porque demanda para esse produto terá. Lembrando que muita gente, inclusive, já vendeu uma parte importante daquilo que ele vai plantar nessa safra que começa em setembro, outubro. Então é um bom problema, choque de oferta. Por aqui, a Agricultura BR agora traz para você números para os valores negociados com soja em todo o país. Vamos acompanhar qual que foi a movimentação nos últimos 30 dias, várias praças sendo apresentadas por aqui. Nós trazemos aqui o que acontece nessas praças brasileiras na data de hoje, 8 de julho. Começando por Barreiras, no estado da Bahia, que tem o valor de R$ 102,00 a saca de 60 quilos, uma alta de 12,09% em 30 dias. Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, traz valores para R$ 105,00 a saca de 60 quilos, alta em Chapadão do Sul de 16,67%. Uberlândia tem valores em Minas de R$ 108,50 a saca de 60 quilos, alta de 11,86%. Cascavel, no Paraná, trazendo R$ 109,00 a saca, com alta de 12,95%. Sapezal, no Mato Grosso, vindo com R$ 102,00 a saca, elevação de 9,80%. E Ijuí, R$ 112,00 a saca de 60 quilos, também subindo 9,8%, mostrando aí elevações que vão de 9,8% até 12,5% nos últimos 30 dias nessas primeiras praças apresentadas. Vou continuar andando pelo Brasil, mostrando como é que vem andando a soja. Você tem agora mais 6 praças em destaque. A equipe da Agricultura BR preparou esse estudo que mostra Campos Novos, em Santa Catarina, com valor de R$ 112,00 a saca, alta de 7,69% em 30 dias. Rio Verde, no estado de Goiás, R$ 104,00 a saca, elevação de 8,33%. Ourinhos, São Paulo, R$ 109,00 a saca, 12,95% de alta. Canarana, no Mato Grosso, R$ 99,00 a saca, 8,79% de elevação. Ponta Grossa, no Paraná, R$ 112,00 a saca, é a maior alta registrada em Ponta Grossa, de 14,29% em
30 dias. E Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, R$ 107,00 a saca, alta de 4,9%. É a menor alta registrada, mesmo assim uma alta de quase 5%. Você vê aí 12 importantes praças produtoras de soja do Brasil, trazendo os destaques em relação aos valores que vão sendo praticados. A Agência de Serviços Agrícolas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que trouxe ou que disponibilizou verbas emergenciais na ordem de 5 bilhões 364 milhões de dólares para produtores rurais norte-americanos afetados de alguma forma pelo Covid-19. É o que eu vou mostrar agora, sabendo que tem um recurso aí de até 16 bilhões de reais. Vamos olhar na tela esses números, né? O departamento do governo americano apoia mesmo a produção rural dos Estados Unidos. E é isso aí, olha só. Aprovados já para liberação, 5 bilhões 360 milhões de dólares. Tem disponível em caixa 16 bilhões para isso. A agência recebeu quase 486 mil solicitações de ajuda desde o dia 26 de maio e pagou 365 mil produtores rurais. Do montante até agora, 1 bilhão e 400 foi para lavouras de soja, milho e algodão, 134 milhões para lavouras especiais, como frutas, vegetais, castanhas e cogumelos, e 2 bilhões e 700 milhões de dólares para criadores de bovinos, suínos, ovinos, e também aí 1 bilhão e 100 milhões de dólares para os produtores de lácteos norte-americanos. É uma outra visão, né? Você vê ali uma grande disposição de recursos para o apoio neste momento, que acaba tendo dois, né? Na verdade, o problema com a China, dos Estados Unidos, o conflito comercial, acarreta impacto para o produtor rural norte-americano. Esses recursos já existiam, inclusive, por conta desse fator. Aí vem o Covid-19, que acaba afetando também as áreas de produção e também, de certo modo, o consumo interno norte-americano e a capacidade de abate. E aí, no caso dos bovinos e suínos, isso acabou afetando, sim, a produção rural norte-americana. Falo agora a respeito de soja em Chicago. Vamos dar uma olhada como é que vem os negócios na Bolsa Norte-Americana. É o que você acompanha na Agricultura BR agora. Hoje vem queda, segundo dia de queda aí para os negócios com soja em Chicago. Posição de julho a 8 dólares 94 centes mais 2 o bushel. Agosto, 8 dólares 94 centes mais 4. Setembro, 8 dólares 94 centes mais 2. E novembro vem com 9 dólares cravados neste momento. Vem com recuo um pouco soja em Chicago. Também tem uma certa, estão embolsando um pouco do que ganharam nesses últimos dias, quando as posições de soja em Chicago voltaram a registrar 9 dólares ou ficar muito próximo desse teto, né? Um teto psicológico que há muito tempo a gente não via na Bolsa Norte-Americana. Vamos dar uma olhada no dólar comercial agora na Agricultura BR. Você tem aqui o dólar a R$ 5,37 mais 9, queda de 0,12% para a moeda norte-americana. É o que o Agricultura BR vai trazendo neste momento e é sobre esse assunto que nós continuamos falando agora. E eu converso com Sara Kischoff, que fala conosco agora a respeito do dólar, que vai recuando, e o índice Bovespa, Sara, vinha subindo mais cedo aqui no país, na Bolsa Brasileira. Como é que está o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Por enquanto, o cenário é esse, ainda de queda para o dólar e alta do Ibovespa, principal índice aí da Bolsa de Valores de São Paulo. A queda do dólar agora ela diminuiu um pouquinho, ele está um pouco mais próximo da estabilidade, mas ainda aparece no vermelho. Um recuo de 0,05% que puxa o dólar comercial para o patamar de R$ 5,38, agora nesse momento o mercado se movimentando, evidentemente. Agora falar um pouquinho de ontem, né? Lembrando que ao meio-dia a gente
gente entrou aqui no Agricultura BR, segunda edição, falando em relação ao dólar, e ontem realmente a terça-feira foi uma montanha-russa no mercado de câmbio. Nós comentamos que pela manhã o real era uma das moedas com pior desempenho, numa cesta de moedas globais, das principais moedas. Ao meio-dia a gente tinha um dos melhores desempenhos e no fechamento da sessão, o dólar teve um avanço de 0,6% frente ao nosso real brasileiro. Então ontem esse sobe e desce terminou com uma alta para a moeda norte-americana. Hoje o cenário está um pouquinho mais estável do que estava ontem, não está tão volátil, e nesse momento então o dólar tem essa leve queda na comparação com o real brasileiro. Por outro lado, então, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que abriu a semana com uma valorização de mais de 2,5% no fechamento, ontem teve um recuo e hoje volta a ficar mais próximo daquele patamar dos 100 mil pontos. Alta nesse momento do Ibovespa de 1,37% e uma pontuação de 99.095. Então, próximo mais uma vez desse patamar agradável aí dos 100 mil pontos no Ibovespa. O mercado financeiro, de um modo geral, hoje, então, ele está um pouco mais positivo, tanto lá fora como também aqui no Brasil, especialmente. Isso porque hoje o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trouxe dados referentes às vendas no varejo, mostrando um avanço de quase 14% para o mês de maio, 13,9%, representando um recorde para esse período, mas ainda assim, evidentemente, a gente não conseguiu recuperar totalmente as perdas dos 2 meses anteriores, né, de março e abril, período aí com forte impacto da pandemia, mas de qualquer forma, o mês de maio para as vendas do varejo teve então um resultado muito positivo, inclusive bem acima do que esperava aí uma parte do mercado. Esperava-se um avanço sim, mas em torno de 6, 7%, e a gente tem um avanço, uma evolução de 13,9% na comparação com o mês anterior. Uma alta recorde, como eu disse, resultado melhor que as expectativas, mas ainda não consegue zerar as perdas dos 2 meses anteriores, segundo os dados divulgados hoje, então, pelo IBGE. Liderando as altas no Ibovespa, evidentemente, via varejo, hoje tem ações com forte valorização após esse resultado e MRV também resultados altamente positivos. No exterior, hoje, os mercados não mostram uma tendência muito clara. Nos Estados Unidos, bolsas de Wall Street têm alta na sessão desta quarta-feira, mostrando um otimismo em relação à recuperação econômica, embora o número de casos de coronavírus nos Estados Unidos ainda esteja muito alto, mas ainda assim o mercado fica enxergando uma luz lá no fim do túnel, cada vez mais otimista também em relação a vacinas e tudo isso que a gente sabe que vem acontecendo aí nas últimas semanas e nos últimos meses. E o dólar, então, ontem ele teve esse cenário de bastante volatilidade, durante a manhã de hoje ele ficou mais estável, agora nesse momento também com uma leve variação negativa, e o mercado acompanha então esses dados favoráveis em relação ao varejo aqui no Brasil e também os dados todos que vêm lá de fora. Nesse momento então a situação é essa. E durante também a manhã de hoje, mais cedo, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, ela divulgou o chamado IGPDI, que é o Índice Geral de Preços, mostrando uma alta de mais de 1,5% no mês de junho. O Índice Geral de Preços então teve um avanço também acima do esperado pelo mercado, com os preços do atacado, agora falando do atacado, acelerando e voltando também, evidentemente, a se elevar no varejo. Então, a combinação de dados econômicos, conforme explica a agência Reuters, numa reportagem de hoje, ela fala que essa combinação de dados econômicos melhores e também a leitura de uma inflação mais alta, né, com esses dados divulgados especialmente nesta quarta-feira, isso pode inclusive barrar as expectativas de um corte adicional na taxa básica de juros, a taxa Selic. Lembrando que o mercado ainda aguarda por um novo corte para esse ano, mas dependendo dessa combinação de fatores, como ela vai ficar daqui para frente, né, elevação de preços no que se refere à inflação, pode ser que não haja mais um corte na nossa taxa Selic, taxa básica de juros, e isso torna o investimento aqui no Brasil mais atrativo. Acompanhamos tudo isso de perto, voltamos mais tarde. É com você, Fabiano. Tá certo, Sara, obrigado pela participação, até mais tarde. Por aqui eu sigo falando agora a respeito de soja, negociação nos portos brasileiros. Hoje tem uma ligeira queda para o dólar no Brasil, ainda assim nós temos portos com valores melhores, ainda com registro para entrega em julho. Portos de Santos e Paranaguá, R$ 116 a saca de 60 quilos, é o que o Agricultura BR vai trazendo para você neste momento. Portanto, soja eleva valor ainda com entrega em julho, entre esta última terça e quarta-feira.
A Agricultura BR agora vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco vou falar do mercado de milho. Vamos mostrar um pouco do que foi apresentado nos levantamentos de Conab e IBGE. E você fique conosco, nos acompanhe também na internet. Está aí o endereço do Facebook, nos acompanha por lá também. Eu vou para o intervalo e volto já. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística trouxe números para a safra de milho no ano de 2020. Nós vamos mostrar agora os dados do IBGE, eles diferem um pouco da Conab. A Conab aponta para mais de 100 milhões de toneladas e nós vamos ver o que o IBGE aponta. Aponta 97 milhões e meio de toneladas na produção total em relação à safra brasileira de milho. E você vê que é menor do que aquilo que a Conab fala. Então esse dado aqui é interessante, porque se a realidade estiver mais para a BGE, a situação fica bastante complicada em relação à produção brasileira de milho em torno da demanda. A demanda é muito alta. Primeira safra com 26 milhões e 700 mil toneladas, segunda safra com 70 milhões e 800 mil toneladas de previsão. Esses são os números que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na manhã desta quarta-feira. E a Associação dos Criadores do Estado de Mato Grosso a Acrimate, lançou um manual de instruções para mostrar como que o pecuarista pode lidar com esse período no qual é proibido qualquer tipo de queimada, como que ele pode fazer para conter e colaborar para que isso não ocorra nas propriedades, principalmente em áreas mais isoladas. É o que nós vamos conferir na reportagem de Valdir Pacheco. De julho a setembro acontece o período proibitivo das queimadas no estado de Mato Grosso. Durante esse período é considerado crime a prática de queimadas em áreas rurais. O período proibitivo de queimadas na zona rural de Mato Grosso neste ano foi antecipado, iniciando no dia 1º de julho e deve se estender até o dia 30 de setembro. A decisão foi anunciada pelo governo do estado no início deste mês e leva em consideração fatores climáticos e riscos que a poluição do ar traz à saúde humana, principalmente em um momento em que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19, que é uma síndrome respiratória. Produtores rurais se preocupam com a possibilidade de incêndios florestais e suas consequências, como os graves problemas das pastagens e lavouras. Pensando nisso, a Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, informa o pecuarista que durante o período proibitivo de queimadas na zona rural de Mato Grosso, fica proibido o uso de fogo em áreas rurais para limpeza e manejo durante esses meses, levando em consideração o risco de incêndios florestais de grandes proporções. No perímetro urbano, as queimadas são proibidas durante todo o ano. O Guia do Produtor Rural de Orientação e Combate a Incêndio, disponibilizado pela entidade aos associados, está disponível no site oficial www.acrimate.org.br, onde apresenta capítulos que orientam o pecuarista a como prevenir e proteger sua propriedade rural, como agir em caso de incêndios acidentais, queimada controlada, legislação e informa ainda uma série de telefones úteis. O documento é parte da estratégia da comunicação utilizada para conscientizar o cidadão sobre a prevenção e combate a incêndios. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E daqui a pouco na Agricultura BR nós vamos saber os números do IBGE para a produção brasileira de café e você vai acompanhar também os números para o café Robusta Conilon e também para o Arábica aqui no Brasil e em Nova York. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Nesta quarta-feira tivemos a divulgação de números pela Conab e pelo IBGE e o IBGE trouxe números para a safra brasileira de café no ano de 2020, ano civil. Vamos dar uma olhada agora como é que o café é estimado pelo Instituto agora no Agricultura BR, dividindo nas duas principais variedades que são produzidas no Brasil. De acordo com o IBGE, a total produzido nesse ano chegará a 59 milhões de sacas.
Já de café arábica, desse total, vai vir para 44 milhões e 500 mil sacas de café arábica, enquanto que o Conilon deve alcançar 14 milhões e 500 mil sacas, de acordo com os números apresentados hoje pelo IBGE. No caso do café arábica, o crescimento deve chegar a 4,8%, enquanto que o café Conilon ele deve ter um declínio aí de 1,9% em relação ao que foi apresentado um mês antes nas estimativas, são os números apresentados aqui no Agricultura BR. Acompanhe conosco agora como é que vem os negócios com o café arábica aqui no Brasil. Desculpa, lá em Nova York, nesse que influencia os negócios aqui no Brasil. Café arábica negociado em libra-peso na plataforma Ice Futures, hoje com uma boa alta que está refletindo aqui no país. Posição de julho vem a $1,01 por libra-peso, vai ganhando neste momento, inclusive recuperando aí o piso de $1 por libra. Setembro vem para $1,03 mais 55 a libra-peso. Dezembro, $1,05 mais 45 e março, $1,06 mais 70 por libra-peso. São os negócios que destaco agora com o café arábica em Nova York. Mercado futuro do café robusta na Bolsa de Londres, é o que o Agricultura BR traz agora. Temos também elevação na casa de 0,5% para as posições de curto prazo. Posição de setembro vem a quase $1.200, $1.198 a tonelada, alta de 0,58%. Novembro, $1.215 com elevação de 0,49%. Janeiro, $1.231, alta de 0,49%. E março, $1.251, elevação de 0,64%. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres agora. Você vai ver agora que teve alta no PIB do agronegócio no primeiro quadrimestre do ano, com a repórter Berenice Leite. A alta foi de 3,78% no primeiro quadrimestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, calculados em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. O bom comportamento do segmento primário pecuário é reflexo dos preços elevados em 2020, com destaque para boi gordo, suínos e ovos. Se por um lado a demanda doméstica de carnes tem sido afetada pela crise econômica desencadeada pelo coronavírus, por outro, a demanda externa segue em alta puxada ainda pelos efeitos da peste suína africana na China. E mais recentemente, pela desvalorização do real frente ao dólar, que amplia a competitividade das proteínas brasileiras. Tanto a agricultura quanto a pecuária tiveram um crescimento no acumulado do primeiro quadrimestre. A agricultura, de 1,72%. E a pecuária, uma alta expressiva de 8%. Além da alta da atividade primária, o setor de agroserviços cresceu 3,98%, seguido por insumos, 0,97%, e agroindústria, com 0,44%. O negócio cresceu 3,78% no acumulado entre janeiro e abril de 2020. Em abril, o crescimento foi de 0,36%, que foi a menor taxa de crescimento mensal observada no ano,
mostrando que o agronegócio, embora resiliente à crise, ele também sente alguns efeitos adversos derivados das medidas de distanciamento social. Mais do que positivo, esse resultado ele é importante porque ele mostra um crescimento disseminado em todas as atividades do setor. Dentro da porteira, o crescimento no mesmo período foi de 8,2%, com crescimento de produção e preço de produtos importantes, como café, cacau e trigo, por exemplo. Já a agroindústria de base agrícola mostra mais acentuadamente os efeitos adversos da pandemia, em que atividades como biocombustíveis, vestuário, móveis e outros produtos derivados da madeira, indústrias de fumo e café, por exemplo, sentem bastante os efeitos adversos da pandemia. De Brasília, Berenice Leite. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é soja em Chicago. Dá uma olhada comigo agora como é que vem os negócios. Vinha com queda na abertura do programa. Esse recuo continua. O que nós temos aqui é a posição de julho com alguma alta, porque essa posição ela vai migrar para agosto. Então aqui ela vem com $8,98 mais 6 o bushel. Temos aí uma alta na posição de julho. Em compensação, queda nas demais posições. Agosto, $8,95 mais 4 por bushel. Setembro, $8,94. Novembro, $9 mais 2. Melhora um pouco aqui a situação nas posições de mais curto prazo, mas continua registrando queda a soja em Chicago, depois aí de altas fortes desde a última semana. Seguimos falando sobre dólar. Dólar comercial vinha com queda no Brasil, o índice Bovespa subia e essa queda para o dólar continua agora um pouco mais simples, 0,23% de queda para o dólar. É uma queda menor do que nós tínhamos há cerca de 40 minutos. Agora temos o dólar comercial a R$ 5,37, mais 2 para a moeda norte-americana. É o destaque do Agricultura BR.